Olá, bom dia. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a amamentação e as situações especiais do lactente, né? Meu nome é Raquel, eu sou nutricionista. Sou nutricionista formada aqui pela UFG, né? Na minha atuação profissional atualmente eu sou servidora pública, eu trabalho num banco de leite do Agarram, né, que é no Distrito Federal, mas eu estou em licença para acompanhar a cônjuge aqui em Goiânia, trabalhando como nutricionista materno-infantil, sou consultora em amamentação, sou certificada pelo IBCLC, que é um órgão internacional que promove essa certificação de consultores em amamentação, e atendo como nutricionista materno-infantil também. E hoje, né, então a gente vai falar um pouquinho sobre as situações especiais da lactante. O que é, né, assim, a ideia das reflexões que eu quis trazer para a aula de hoje? Então, principalmente, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelas lactantes, como tratá-las ou evitá-las, né, qual o papel do profissional de saúde na amamentação nessas situações, né, quando existe alguma situação especial da lactante e como nós podemos ajudar. E como agir, né? Por exemplo, quando a lactante tem uma doença ou precisa de alguma medicação, como deve ser a nossa atuação nesses momentos, né? Que essas são as situações, principalmente as situações especiais que nós encontramos durante a lactação. Então, eu poderia falar sobre situações especiais da lactante ou do lactente, por exemplo. Que aí, se a gente estivesse falando das situações especiais da criança, aí nós vamos conversar sobre a criança doente, a prematuridade, né? Então, o enfoque dessa aula foi mais em relação à mãe. E vamos discutir um pouquinho sobre quais são as reais contraindicações para a lactação. Vocês vão entender melhor ao longo da aula. Eu queria pedir desculpa à voz, né? Se eu estivesse amamentando hoje, eu estaria numa situação especial, né? Então, eu estou gripada, aí usando um monte de medicamentos, né? Se eu estivesse amamentando, provavelmente eu ia estar assim, não vou tomar nada, porque eu estou amamentando, eu não posso tomar remédio, né? Então, nós vamos discutir um pouquinho dessas situações, né? De como lidar, para tornar, claro, sempre a ideia é tornar a amamentação o mais fácil, simples e leve possível para a mãe, né? Para a gente conseguir ir aumentando esses níveis, né? Nossas taxas de prevalência de aleitamento materno, porque quando a gente vai fazendo a amamentação ficar difícil, cada vez mais a gente perde essas mães no meio do caminho. Tá? Então é importantíssimo a nossa atuação como profissional de saúde. Vamos discutir um pouquinho esses pontos. Então, eu até já trouxe isso numa outra aula, mas eu acho que é importante a gente sempre fazer essa reflexão, né? Então, o Brasil ele tem avançado muito na área do aleitamento materno. A gente sabe que por conta da iniciativa do Amigo da Criança, método canguru, cuidar do amigo da mãe, existe uma série de políticas públicas que no Brasil hoje que fizeram esse resultado, né? Que em 1974 as crianças eram amamentadas em média por 2 meses e meio. Então, quer dizer, 32 anos depois, esse número subiu para 14 meses, né? Então, hoje, a nossa taxa de amamentação é essa, né? Muito bom, mas vem esse outro dado, ó. Em 86, 2% das crianças recebiam leite materno até os 6 meses de idade, de forma exclusiva. E em 2006, essa taxa saltou para 39%. E nós temos uns dados mais recentes da pesquisa Nascer no Brasil, que Nascer Saudável, ela é de 2013, e aí o que a gente observou foi uma relativa estabilização desses indicadores. Quer dizer, de 2000 nós tivemos um aumento acentuado, né? E aí depois uma estabilização. Então, de 2006 até 2013, a gente continua aí nessa média de 40% só das mães amamentando exclusivamente até o 6º mês. E é aí que a gente tem que agir, né, para mudar essa realidade. Tem que continuar avançando, porque esse resultado de 40% é um resultado que é considerado razoável, né? Então a gente tem que chegar lá no bom, no ótimo. Acho que essa é a ideia. Então aí fica a pergunta, né? Se quando a gente conversa com as gestantes, faz avaliação com as gestantes, todas elas dizem que querem amamentar seus bebês. Então por que só 39% deles
mama até os 6 meses? Né? Por que será? O desmame ele é multicausal, né? São várias as causas que levam ao desmame, mas a principal delas é a dor, né? Então, assim, é claro que essa dor tem aí também múltiplas causas, mas o que as mães referem que fizeram ela desmamar foi a dor. Também o retorno ao trabalho é um momento em que isso acontece muito, né? E também daí as múltiplas funções maternas e a falta de apoio. E também acontece muito, né, o desmame por práticas e orientações inadequadas por parte dos profissionais de saúde. É importante a gente pensar que o aleitamento materno, por mais que seja um processo natural, né, que a gente fala, amamentar é natural, né, ele, por conta de todas as interferências que nós temos na nossa sociedade, dessa evolução, a gente brinca que amamentar parou de ser natural desde que os portugueses vieram para o Brasil. Então, que nem por isso, né, esse ato, ele é instintivo ou inato, vai acontecer de uma forma tranquila para todo mundo. Então, amamentar é uma habilidade, né, e essa habilidade ela precisa ser resgatar, né, ela é uma prática que precisa ser reaprendida e apoiada. E daí a função nossa como profissional de saúde. Então, essa sou eu no banco de leite, lá do Agarran, ensinando a mamãe a extrair o leite. Então, qual que é esse nosso papel, né? Ele é fundamental, claro, que para a amamentação tenha sucesso, porque muitas vezes a própria equipe é um motivo recorrente alegado para o desmame. Quer dizer, não, o médico falou que eu precisava dar uma fórmula para o meu filho, ou a nutricionista, ou, né, a equipe de uma forma geral, né? Também quando essa equipe não promove o apoio ou promove insegurança materna, a própria mãe pode chegar a essa conclusão de que ela precisa de oferecer um outro leite, e daí para o desmame é um pulo. Né? Então é importante a gente ter essa consciência de que o baixo ganho de peso do bebê, ele exige uma avaliação da amamentação e não uma complementação. Então não é porque o bebê ganhou pouco peso que a gente vai direto para esse passo, né? Usar o complemento. Então antes é preciso ser feito essa tentativa de resgate da amamentação. Então, como eu já falei, né, as informações e práticas inadequadas têm influência negativa no estabelecimento e na manutenção do aleitamento materno. Esses profissionais, para lidar com essas mães lactantes e com esse período, né, que é um período crítico, onde a mulher está muito suscetível, muito vulnerável, esses profissionais precisam estar devidamente qualificados e sensibilizados para oferecerem para essas, ou na gestação ou na lactação, orientações adequadas. Claro, devem ter esse olhar atento e abrangente, sempre levando em consideração os aspectos emocionais, a cultura da família, essa rede de apoio que essa mulher tem, não encarando a amamentação simplesmente como um fenômeno físico, né? Porque ele não é só leite, peito, neném, pega, né? É um fenômeno muito mais abrangente. Então é isso, né? O sucesso da amamentação, ele depende de tudo isso, dessa interação da mãe, do seu filho, com seu filho, o suporte familiar, da comunidade e um suporte profissional apropriado. Então a mulher, tanto durante a gestação quanto durante a lactação, ela precisa de muita informação e apoio e que isso sirva de suporte para ela manter a amamentação. Então, vamos falar um pouquinho sobre o nosso papel ali no pré-natal, tá? Porque a nossa atuação ali no pré-natal, ela pode impedir e prevenir várias complicações depois do nascimento do bebê, tá? Então é importantíssimo e aumentar esses índices também de prevalência de aleitamento materno. E aí a gente sabe que a rede hoje de cuidado, né, da amamentação, principalmente aqui em Goiânia, tem que se fortalecer nessa área da orientação no pré-natal, tá? Então é uma área que a gente precisa muito focar e fortalecer aqui no nosso estado, tá? As mulheres, elas precisam de sair, de estar no pré-natal com no mínimo essas orientações que eu vou falar aqui agora. Então ela precisa saber como extrair o leite das mamas para evitar engurgitamento, quer dizer, como que ela vai manter a amamentação caso ela venha a ser separada do bebê ali nos primeiros dias, né? Ou no primeiro momento ali quando o bebê nasce, tá? Ela precisa saber como lidar com essa mama lactante.
ela precisa saber orientações básicas se a gente fala sobre a importância do aleitamento materno. E falar sobre a importância do aleitamento materno, a gente tem que tomar cuidado, porque já está ficando um pouco até fora de moda, né? Porque hoje em dia, quem não sabe, né, que o leite materno é o melhor alimento para o bebê. Então, eu acho interessante quando a gente vai falar sobre essa importância do aleitamento materno, a gente trazer essas novidades, sabe? Que as mães ainda podem não conhecer sobre os benefícios do aleitamento materno, né? E falar sobre a questão do aumento da inteligência. Porque muitas vezes a gente fala, o aleitamento materno previne a mortalidade infantil, vai prevenir que seu bebê vai morrer. Ela pensa, gente, até parece, meu bebê não vai morrer, né, se usar uma fórmula. Então, é interessante a gente trazer essas coisas, né, que falam sobre a prevenção de obesidade no futuro, né, prevenção de diabetes, a proteção contra o câncer de mama, a questão da inteligência mesmo, né, que foi comprovado que essa criança que foi amamentada por mais tempo, ela foi uma criança que teve níveis maiores, né, nos testes de QI. Então é interessante a gente trazer essas coisas novas, né. Todas as mulheres, elas precisam saber, né, que a chupeta, ela é uma causa de desmame, tá? A gente precisa reforçar essas informações, porque é impressionante como muitas crianças ainda usam, né, é muito forte a cultura, tá nas mídias aí o tempo todo, né, nas fotos bonitinhas, a criança com chupeta, com outros bicos artificiais têm sido muito recomendados, né, aquele intermediário de silicone. Então é importante a gente reforçar que todos esses apetrechos, né, eles são prejudiciais, sim, para o aleitamento materno. Então a gente recomendar sempre a amamentação em livre demanda. E acho que a informação mais importante de todas que a mulher precisa no pré-natal é saber aonde buscar ajuda no caso de dificuldades na amamentação. Então é importantíssimo que ela saiba o que é certo e o que é errado, porque existe uma cultura muito grande da dor, né? Então ela escuta muito a família falando, não, doer é normal, eu amamentei com meu peito sangrando, eu mordi a toalha para poder conseguir amamentar. Então é importante a gente romper com essa cultura da dor. Ela precisa saber que caso ela tenha dor ou ferimentos, ela precisa buscar ajuda com urgência. É preciso a gente informar que se o bebê não ganha peso, né, se o bebê não faz xixi, assim, quais são os casos em que ela precisa buscar ajuda e aonde ela vai buscar ajuda. Então, saber dos bancos de leite, as referências na cidade onde ela reside. Não há necessidade de preparação especial da mama durante a gestação, quer dizer que aquela mama ela vai se preparar. A própria gestação é que prepara a mama. E aí outra coisa que a gente tem que divulgar também, incentivar muito no pré-natal é a importância do contato pele a pele imediatamente após o nascimento do bebê. Né? Então, agora já as práticas hospitalares já estão mudando muito, né? Os hospitais amigos da criança já têm conseguido fazer contato pele a pele, inclusive em bebês que nascem de cesariana, e essas mães precisam ser informadas disso no pré-natal, porque senão ela pode assustar, né? Que estranho aquele bebê vindo para perto de mim, sujo, que é isso, né? Então é importante a gente conversar sobre essas informações durante o pré-natal. Isso tudo, gente, são formas, né, como eu falei lá no pequeno tópico, que a gente ia refletir sobre como evitar problemas na lactação, tá? Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre quando esses problemas já aconteceram. E os primeiros 14 dias após o parto, eles são cruciais para a amamentação ser bem estabelecidos. Então é um período que a gente tem que ter um cuidado maior. E o que tem acontecido muitas vezes é que essas mulheres ainda não conseguem retornar. Desculpa, gente. Não conseguem, às vezes, retornar no pediatra ainda, né, nesse período. Então, é importante realmente ela lá no pré-natal saber onde ela pode procurar ajuda, caso ela tenha alguma dificuldade com a alimentação, porque a gente precisa realmente ter esse acompanhamento nesses primeiros dias de perto, né, caso ela tenha alguma dificuldade. Então, nesses 14 dias é importante um reforço nas orientações sobre como extrair o leite das mamas, né, porque normalmente é o período em que vem um engurgitamento e pode começar uma lesão, né, uma pega inadequada que causar ferimento nesse período. Reforçar a importância de evitar o uso de chupetas, mamadeiras e bicos, né, da amamentação em livre demanda. E quando a gente recebe essa criança e essa mãe, fazer uma avaliação da mamada por completo, porque muitas vezes a gente olha, né, naquela correria do dia a dia ali, vê o bebê pegando, mas não vê ele soltando, né? Então, assim, não, tá tudo bem com a pega. Não dá pra gente falar isso sem avaliar essa mamada por completo, né? E não só a mamada, mas também
a mãe e o bebê, certo? E nesse período também, eu vou responder a dúvida daqui a pouco, nesse período também é importante a gente avaliar esse risco, né, dessa mulher para desenvolver uma depressão pós-parto. Porque qualquer dificuldade com a amamentação que ela tem nesse período aumentam as chances dela não conseguir sair daquele período ali que seria fisiológico do blues puerperal e emendar um processo mais grave ali, que agrava a saúde mental dela. Então é importante que todos os profissionais que a gente tenha esse olhar atento. E acho que não era dúvida, né? Foi um recadinho daqui? Então tá. É importante que a gente tenha esse olhar atento também para a saúde mental da mulher e que a gente faça o devido encaminhamento. Na verdade, o adequado seria que todas as mulheres tivessem um acompanhamento nesse período, porque realmente é muito difícil, são muitas mudanças, né? Tem a questão das dificuldades, às vezes, de aceitação daquele bebê real que ela tem ali para o bebê imaginário, que ela imaginava aquele bebê, às vezes nem foi ela que imaginou, às vezes a família toda imaginou um bebê para ela, então, e aí sempre com esse cuidado, né, que todas as vezes em que acontece uma dificuldade com a amamentação, aumenta o risco de uma complicação, né, de uma depressão pós-parto, e o contrário também, né, sempre que existe ali algum problema ali na saúde mental daquela mulher, ela tem um risco maior de não conseguir manter a amamentação. E aí, falando, né, em traumas mamilares, em evitar, né, qual é o melhor tratamento para esses traumas mamilares? É não chegar a ele, tá? Então, a gente tem que ter todas aquelas medidas que eu já falei de prevenção para evitar chegar a esses traumas mamilares, certo? O que são esses traumas, né? Então, a escoriação, aí mais graves, erosão, dilaceração, a fissura, que é essa feridinha ao redor da areola, tá? A vesícula, nós temos ductos bloqueados também. Então, são vários os traumas que a gente tem que tentar não chegar até eles. E como é que a gente faz isso? Né? Então, assim, partindo de uma mama cheia, nós vamos ensinar aquela mãe a tirar o leite daquela mama para evitar o engurgitamento, tá? Então, a mastite, muitas vezes, ela é provocada por esse engurgitamento, e aí depois ele, às vezes, tem uma fissura, ou então um ducto bloqueado não tratado, né? Quer dizer, você não orientou aquela mãe a tirar o leite de uma forma correta, ou ela não seguiu aquela orientação, né? Uma mulher que às vezes já está com uma baixa resistência a infecções, e aí vem a mastite, tá? Então eu queria falar um pouquinho sobre a conduta da mastite. Eu quis destacar esse parágrafo aí, que ele é a referência eu trouxe lá no final, ele é do manual de banco de leite humano, tá? Da Anvisa, e que fala, né, que qual é a conduta na mastite? É o esvaziamento completo da mama por meio da manutenção da amamentação e retirada do excesso de leite após as mamadas, como um procedimento de maior importância no tratamento. Então, a maior parte das mastites, né, não vai ser contraindicada a amamentação, é uma dúvida muito frequente, assim. Então, a mulher tá com mastite, ela tem que parar de amamentar? Nem sempre, tá? Aí ela vai parar de amamentar num caso mais grave, que tem um abscesso ali na região perimamilar, né? Por exemplo, esse caso aí de cima. E a antibiótico terapia, ela vai ser sempre indicada, né? Quando a contagem de células e a cultura da secreção sugerir infecção. Então, assim, quando tem uma infecção clara, né? Aí é necessário usar antibiótico terapia, né? E aí tem que ser um tratamento mais completo, mais longo, tá? Para evitar uma alta incidência, né? Recorrente incidência de mastite, aquela mastite que fica recorrente, tá? Só que o que acontece, que a gente vê muito no banco de leite, é o seguinte: a conduta realmente, né? É o esvaziamento da mama e a manutenção dessa mama vazia, né? Essa frequência do esvaziamento da mama, que pode ser associado com o aleitamento materno e as técnicas de extração do leite. Mas aí eu quero chamar a atenção para um ponto, né? Então observe essas duas mamas da figura, né? Mamas dessa forma, elas são impossíveis de esvaziar. Então, assim, porque a nossa atuação no banco de leite, junto com a mãe desse esvaziamento da mama, ele tem um limite, né? Então, assim, a gente vai até o limiar da dor da mulher. Então, eu não posso fazer com que ela
toque essa mama muito dolorida, ou eu mesmo esvaziar essa mama, se eu ultrapasso o limiar da dor daquela mulher. Isso é uma violência, né? Então, em casos em que a dor ela é insuportável, essa mulher precisa ser tratada primeiro, né? Então entra aí o tratamento sintomático da dor com analgésicos, ou então pode ser necessário já o início do tratamento com antibiótico terapia, para depois a gente entrar com a extração do leite, né? E aí já, claro, orientar a prevenção para o futuro. Então é importante ter esse cuidado, né? Que nem toda mastite ela vai ser tratada inicialmente, né? Depende do grau, né? Dependendo de como essa mama chegar pra gente, ela vai ser primeiro tratada, né? Pode ser necessário uma punção e ultrassom, assim, tratamentos mais, uma investigação mais clínica. Então, muitas vezes ela chega pra gente direto no banco de leite, o que a gente vai fazer? Reconduzir aquela mãe ao pronto-socorro, né? A gente evita, claro, falar, não é aqui não, né? Vai pro pronto-socorro, mas assim, que ela seja primeiro tratada, né? Para depois a gente poder atuar com a extração de leite. Entendeu? Então isso é muito importante, porque é um sofrimento muito grande para aquelas mulheres que muitas vezes chegam contando pra gente que eu fui no banco de leite, apertaram minha mama e quase morri de dor, ou então o médico indicou, alguém indicou e eu fiquei lá tentando tirar leite, chorando, né? Então assim, existe essa importância da gente cuidar desse limiar da dor e que é possível sim entrar primeiro com uma medicação para que essa mulher não sinta dor quando for necessário esvaziar a mama dela, tá bom? Então, é isso, né? O aleitamento materno ele não deve produzir dor. A dor é o sintoma principal da maioria dos problemas de amamentação, certo? A causa mais frequente da dor nos mamilos é a má pega, né? Pela má colocação da boca do bebê para amamentar. Então, muitas vezes, quando o bebê pega só o mamilo, né? Ele faz uma pressão, ou então quando a mama está muito cheia e ele não consegue fazer aquela pega bico e areola. Né? E aí é importante a gente entender que essa dor ela interfere sim no reflexo da ocitocina, na saída do leite, e aí que ele vai gerando um ciclo vicioso, né? Quer dizer, a mãe sente que não tem leite e ali aquele bebê não pega direito, ele chora e ele fica angustiado, ele inquieto, e aí a mãe mais angustiada ainda, né? O que inibe mais ainda a ejeção láctea, isso aí pode conduzir para um fracasso na amamentação. Então, por isso que é importante a interferência de um profissional de saúde. E como é que nós vamos ajudar, né? Como é que podemos ajudar? Com a correção da técnica da amamentação, né? Mudanças de postura na mamada, de posições, alternar posições. Então, se está ferido de um lado, a gente tentar orientar aquela mãe a amamentar de uma outra forma. Então, avaliar de uma maneira geral a mamada, né? Então, fazendo as correções e orientações para a gente atuar na causa da lesão, certo? Então, como eu fiz a pergunta, comecei essa sessão falando sobre qual o melhor tratamento, né? Eu queria terminar com essa reflexão, certo? Então, tem sido orientado o uso de leite materno nos mamilos, lanolina, cremes com corticoides, laser, né? Tratamentos com laser. E todos esses são recomendados por profissionais, né? E eles muitas vezes têm conseguido bons resultados, né? Já tem alguns artigos que mostram bons resultados, mas ainda faltam evidências científicas. Então, todos esses tratamentos ainda não têm evidência científica que recomenda, fala, faça isso, isso ou isso, né? O melhor tratamento é o leite materno nos mamilos, ou o melhor é a lanolina, ou o melhor são os corticoides, ou o melhor é o laser. Ainda não existe uma evidência científica que seja clara, assim, e que conduza, né, um ou outro tipo de tratamento, um protocolo, né? Mas o que está já muito bem definido na literatura é que sempre deve se associar esses tratamentos à resolução da causa da lesão. Então, o mais importante é você resolver a causa, né? O que é que está causando aquela lesão, tá? Então, não adianta usar leite, não adianta usar lanolina, não adianta usar corticoide nem laser, se você não corrigiu a técnica da amamentação e você não descobriu o que é que está causando aquela lesão, né? Se às vezes é uma língua mal posicionada, um freio lingual que precisa de ser encaminhado para odontologia para ser avaliado, tá certo? Então lá, outra dificuldade, né, que é muito recorrente nas mães, é a questão dos mamilos planos ou invertidos,
né? Eu fiquei até devendo isso na aula passada que eu ia falar. Falei, gente, eu não vou falar, que eu quero falar isso na próxima aula. Então, a gente não pode antecipar e interromper a confiança da mãe na amamentação. Então, como profissional de saúde, é sempre importante promovermos a confiança na mãe, certo? Então, independente do mamilo, tá? Não tem como a gente saber se aquele mamilo invertido não vai protrair na primeira vez que o bebê sugar. A gente não faz avaliação da mama, nem ensina nenhum tipo de técnica para everter o mamilo ou para formação de mamilo na gestação, né? Então não é para indicar uso de concha, não é para indicar a técnica, aquelas técnicas de Hoffman que a gente usava antigamente na gestação, tá? Então o que vai ser importante nesses casos, né, em que a gente fica com esse receio, né, de que o mamilo possa interferir na amamentação? Primeiro é a gente avaliar depois que o bebê nasce, né? Então assim, é promover aquele apoio ali inicial nos primeiros dias do contato da mãe com o bebê, né? E sempre promovendo confiança na mãe. A gente não toca nesse assunto, não fala para ela do mamilo. A gente vai fazer o quê? Em vez de falar, seu mamilo é assim, não, a gente não rotula o mamilo dela. Primeiro a gente vai ajudá-la com a pega, né? Então é importante quando o mamilo é raso ou invertido ou plano, que ela tenha essa ajuda, né? Caso ela tenha dificuldade, porque pode ser que ela não tenha, né? Eu tenho um caso muito engraçado que eu estava atendendo no CO uma vez, um caso, uma adolescente, e aí tinha uma que estava com dificuldade, sim, ela estava com dificuldade, chamou, né? Pediu ajuda do banco de leite, e tinha uma senhora um pouco mais velha na cama do lado, e a pessoa responsável lá pelo setor virou para mim e falou, olha, aproveita que você tá vendo essa aí, olha aquela outra mãe ali, porque ela não tem mamilo. Aí eu só perguntei, falei, e ela tava amamentando o bebê ali na maior facilidade, assim, não tava demonstrando nenhum tipo de dificuldade. Aí eu perguntei, a senhora já teve outros filhos? Ela, sim, esse é meu 8º. E você amamentou todos nesse mamilo aí que você não tem? Ela, todos, nunca tive problema. Então, tem que tomar esse cuidado, né? Porque se essa mulher fosse, né, assim, uma mãe de primeira viagem ali, mais insegura, né? Uma fala desse tipo, né? Olha aquela mãe porque ela não tem mamilo, pode trazer muita insegurança, né? E dificuldades para a amamentação que ela não teria se ela não tivesse sido tratada dessa forma, tá? É importante a gente cuidar muito, assim, da forma como a gente fala com as mães. Sempre, né? É sempre um autocuidado, sempre uma vigilância. Eu falo isso aqui, mas eu também não estou me colocando como uma pessoa que não erra, não. Eu tenho sempre que vigiar, tomar cuidado na forma de falar, né? Porque aquele atendimento vai virando rotina e aí a correria do dia a dia, a gente às vezes esquece de se vigiar, né? Então é importante sempre promover confiança na mãe. E aí, claro, né? Tem dificuldade, vamos ajudá-la na pega, né? Mamilo e areola. É importante, a gente pode sim ensinar algumas manobras para protrair, né? A gente pode usar a bomba de extração de leite, tem uma técnica que é com uma seringa também de 20, que a gente pode ajudar a puxar, mas isso caso tem que ser avaliado, eu falo individualmente, assim, vamos usar essas manobras ou não. Mais importante é ensiná-la a manter a mama flácida, né? Porque se a mama tá macia, mais vazia, ela consegue formar aquele bico, né? Ela forma o bico que vai ficar na boca do bebê, né? Porque a gente fala que não tem que mamar só o mamilo, ele mama areola com mamilo. Então, se é uma mama flácida, ela é capaz de formar este mamilo, né? A areola forma esse mamilo que vai para dentro da boca do bebê. E aí, é claro, a gente não estando próximo dela, né? Pode ser se ela não tiver ainda com muita autonomia, e aí sempre é importante orientar ela a extrair esse leite e oferecer para o bebê no copinho, né? Porque ele pode ter uma dificuldade maior inicial, quando ele cresce, ganha peso, essa dificuldade ela ela reduz, né? Um bebê maior com mais força, ele tem menos dificuldade para mamar quando tem menos mamilo, né? E aí à medida que ele vai sugando, né? Que a gente pode sim, ou que ela vai usando uma bomba, ou que ela vai usando uma seringa, e pode ir facilitando essa alimentação. É importante fazer esse acompanhamento, principalmente ali naqueles 15 dias, né? Que a gente conversou, que é um momento mais frágil, assim, que pode acontecer um risco maior de desmame. Aí eu trouxe aqui dois pontos para a gente conversar também.
que acontece de vez em quando, né, uma presença de sangue no leite, que ali naqueles primeiros dias, ou logo nas primeiras amamentações, a mãe percebe que tem, ou às vezes o neném faz um cocôzinho com sangue, ou ela percebe mesmo na hora que ela vai tirar o leite que tem um sangue no leite dela. É importante a gente não assustar, saber que essa é uma condição benigna, tá? Ela pode ser promovida pelo rompimento de capilares aqui no alvéolo, e acontece principalmente com adolescentes ou mulheres maiores de 35 anos, tá? É uma condição que se resolve dentro de 48 horas. O que a gente vai orientar? Essa mulher ela vai esvaziar a mama com frequência, para aí a gente fala, vai limpando, né? O leite dela vai limpando nesse período e depois ele começa a vir numa coloração normal, tá? Poderia mamar? Poderia, mas o que a gente observa é que muitas vezes esse leite com sangue, ele provoca náuseas no bebê. Então ela amamenta numa mama e ordenha, extrai o leite da outra mama nesses primeiros dias aí até poder restabelecer a amamentação daquela mama que estava comprometida, tá bom? O outro ponto é que as mães procuram muitas vezes ajuda, perguntam, quando o bebê pega só de um peito, né? Então eu trouxe essa brincadeirinha, né? Aquela pessoa que adora repetir o mesmo prato. Quer dizer, o nenenzinho que ele mama mais numa mama do que na outra. Isso incomoda muito as mães porque vai promovendo essa assimetria na mama, né? E uma mama vai ficando diferente da outra. E aí existem diversas formas de lidar com essa dificuldade, né? Que muitas vezes acontece por uma dificuldade da mãe oferecer um apoio mais confortável com um braço do que com o outro. Às vezes ela tem mais facilidade para pegar o bebê e para trazer o bebê para a mama com uma mão do que com a outra. Então aí às vezes o bebê não se sente tão seguro de um lado, então ele mas foi comprovado até que existe diferença realmente na produção de proteína de uma mama para outra. Então assim, são existe alguns estudos, mas nada que explica assim esse fato, né? Então como é que a gente orienta? A gente orienta sempre oferecer a mama que o bebê não quer tanto quando ele está mais sonolento, ou oferecer primeiro. Claro que se ele não vem para o peito muito nervoso, a gente sempre tenta oferecer primeiro a mama que ele pega menos. Né? Então existem algumas formas de lidar com isso. Então oferecer mais vezes o peito que ele pega menos, oferecer quando o bebê está sonolento, para ir tentando melhorar essa condição e tentar segurar esse bebê, dar mais conforto no lado que ele está mamando menos, para ver se não é essa questão, né? Então existe forma de lidar com isso, tá? Mas mesmo que o bebê não mame uma mama, não mama de jeito nenhum, é possível manter a amamentação exclusiva até os 6 meses, inclusive depois continuar mantendo até os 2 anos de idade ou mais em uma mama só, tá? Isso é perfeitamente possível. Outra dificuldade que é frequente também é o atraso na descida do leite. Então, que a mãe fala, meu leite ainda não desceu. Então, a primeira coisa que é importante a gente verificar quando vem essa queixa, né, meu leite ainda não desceu, é se ela fala que o colostro não é leite. Então, a primeira coisa que a gente deve se preocupar é em explicar para a mãe que o colostro é o leite que é mais importante naqueles primeiros dias, que ele tem tudo que o bebê precisa, que o volume é pequeno porque o estômago do bebê também só aceita um volume pequeno, né? E esclarecer sobre essa fisiologia da amamentação aí nesses primeiros dias com o colostro. Tá, mas aí muitas vezes é porque o colostro não desceu mesmo, né? Então, quando é que isso acontece? Principalmente, né, nos casos de obesidade, né? Uma obesidade de um grau mais elevado, assim, grau 3, uma mulher obesa, que tenha uma diabetes tanto tipo 1 quanto tipo 2, né, ou teve diabetes gestacional, pode ter um atraso ali na lactogênese e ela realmente não ter produção de leite ali naqueles primeiros dias. A cesariana pode ter também influência. E também acontece por causas desconhecidas. A gente não, né, assim, existem causas que são desconhecidas que promovem esse atraso na descida do leite e realmente aquela mulher naqueles primeiros dias o leite não começou ainda a produção. Isso aí acontece, pode acontecer. E como é que a gente vai lidar com isso, né? A gente deve, claro, sempre continuar desenvolvendo a confiança na mãe, manter a confiança de que o leite vai vir, né? E que é importante a gente orientar algumas medidas que estimulem a mama. Então, essa mulher, ela vai fazer massagem na mama dela várias vezes ao dia, vai tentar extrair o leite, mesmo que não saia leite, é um estímulo. Ela vai colocar o bebê para mamar várias vezes, tá?
Agora, se esse bebê não aceita mamar sem o leite, o que a gente pode orientar? Né? Essa técnica da translactação, tá? Que é quando a gente usa esse suplementador para oferecer o leite para o bebê, ao mesmo tempo em que esse bebê estimula a mama, tá? E sempre que eu falo sobre técnica de translactação, eu gosto de repetir. A gente nunca orienta assim, ó, faça essa técnica da translactação e abandona essa mãe, tá? Vai para casa, vai fazendo isso, não. Tem que ter retorno agendado, tá? Então, essa técnica ela deve ser utilizada sempre monitorada, sempre com acompanhamento, e é porque ela deve ter começo, meio e fim, né? Então, por isso que a gente tem que estar junto aí nesse período em que essa mulher for realizar essa técnica da translactação, tá? É uma técnica que muitas vezes pode causar uma exaustão muito grande na mãe, então é preciso também que seja orientado, né, para a gente ver até onde a família consegue ou não, né? Então vai translactar à noite ou não. Então, assim, é um processo que ele tem que ser acompanhado, tá? Você não pode simplesmente mandar fazer e mandar a mãe embora para casa, tá? A questão dos gêmeos, né? Então, por que eu trouxe a questão dos gêmeos aqui para esse dificuldades com a mãe? Porque muitas vezes ela acaba sendo uma dificuldade mais da mãe mesmo do que do próprio bebê. É importante, vou falar de novo, a gente sempre encorajar as mães, né? Ela precisa acreditar que ela é capaz de amamentar 2, né? Porque, assim, muita gente ao longo da caminhada dela vai falar para ela que ela não é capaz de amamentar 2, né? E se não fosse possível amamentar 2, os bancos de leite estavam perdidos, né? Porque como é que a gente ia ter mãe doadora de leite, né? Inclusive, teve um ano que a gente teve, assim, muito pertinho, 2 mães de gêmeos que eram doadoras de leite. Então, é possível, inclusive, ser doadora de leite amamentando gêmeos, tá? Então, é importante sempre a gente encorajar essa mãe, né? E é importante ela entender que a produção de leite, ela se ajusta... A produção do leite, ela se ajusta ao estímulo da mama, né? Então, a gente tem que encorajar essa mãe, né? Respeitar as escolhas também, que isso eu falo muito da minha experiência pessoal no banco de leite e com a consultoria e alimentação, que nem toda mãe ela prefere ou ela consegue amamentar os 2 bebês juntos. A gente sempre vai dar essa opção para ela, né? Você quer que eu te ensino a colocar os 2 juntos? Porque a grande maioria das mães prefere e acha que é mais confortável, mais fácil, economiza tempo, mas nem sempre os 2 estão afim de mamar na mesma hora. Nem sempre ela consegue pegar os 2 juntos, né? Se ela não tem ajuda, para ela às vezes é muito difícil conseguir, principalmente ali nos primeiros dias, colocar os 2 para mamar juntos. Então é importante a gente não forçar, né? Forçar ela a amamentar dessa forma, né? Ela que tem que escolher, a gente vai oferecer todas as possibilidades e ela é que vai decidir como é que fica mais confortável para ela e melhor para ela ali dentro da rotina, no cuidado com os bebês. E a outra coisa muito importante é ela entender porque muitas vezes ela já chega usando uma fórmula infantil, ela já recebeu lá na maternidade, então isso aí atrapalha muito a confiança nela. É muito importante também essa mãe ter esse apoio desde o início e começar a entender que não precisa ser tudo ou nada, né? Porque muitas vezes ela acha que, não, entrou com leite, acabou, não sou capaz de amamentar, então aí ela já desiste, né? Assim, e passa para a fórmula infantil, né? Então, assim, não precisa, né? Então, ela pode continuar amamentando. Qualquer amamentação é melhor do que nenhuma, né? Então, se tem alguma dificuldade ali da rotina, falta de apoio, já chegou com leite, já chegou desmotivada e tudo, a gente pode tentar recuperar pelo menos alguma amamentação, né? Alguma amamentação é muito melhor do que nenhuma amamentação, tá? Então, eu acho que isso aí é importante. E sempre o aleitamento materno ele pode ser resgatado, tá? A gente tem que ter essa consciência. Outro período que é crítico também é a questão da volta ao trabalho, né? Então, como é que a mulher vai conduzir essa volta ao trabalho? Essa fotinha aí é o meu leitinho, né? Que eu, na época que estava aumentando, meu filho ainda ia e voltava para Brasília, né? Mantive mais de um ano amamentando ele assim à distância, né? Passando 3, às vezes 3 dias longe dele. E o que é importante? É armazenar o leite materno 15 dias antes de voltar a trabalhar. É importante fazer esse estoque de leite, né? Se a mãe não consegue
não precisa de desmotivar ela. Talvez esse momento ali ela vai ter que usar uma forma infantil, um dia, dois, depois ela já no trabalho pode ser que ela consiga tirar. Então, assim, é sempre lembrando que qualquer amamentação é melhor do que nenhuma, tá? Então, assim, é claro, a gente sempre, principalmente quando ela volta pro trabalho com um bebezinho de 4 meses, é importante a gente orientar, sim, e é sempre, sempre, todo o tempo, reforçar que o aleitamento materno é a melhor saída para aquela família, né? Então, claro, a gente vai armazenar o leite, tentar começar a tirar esse leite 15 dias antes, porque no congelador ele vale 15 dias congelado, né? Treinar essa pessoa que vai ficar com o bebê, como é que ela vai descongelar, como é que é a higiene, como é que ela vai oferecer esse leite para o bebê, sempre de preferência em colher, um copo de transição que não tenha bico, se o bebê é maior ele já consegue, um copo aberto, então evitando mamadeira, chupeta, tá? Então, é importante também, claro, conhecer quem é esse cuidador e avaliar até onde esse cuidador consegue, né, oferecer esse tipo de apoio. Sempre, quando ela está em casa, amamentar com frequência, né? Então, manter essa amamentação, inclusive à noite. Pode ser que esse bebê volte a querer mamar, fazer umas mamadas ali no período da noite. E, é claro, sempre considerar a questão da alimentação complementar saudável, né? Então, junto com aquela família e observando, né? Quando é que vai entrar a alimentação, né? Mas não é de cara, vou voltar ao trabalho, já vou começar a dar comidinha antes dos 6 meses, né? Porque existe uma evidência muito forte de que o ponto certo é ali bem próximo aos 6 meses. Então, quando a gente consegue, existem muitas vantagens de você conseguir manter esse aleitamento. Mas é sempre importante analisar aquela família ali dentro da individualidade dela, tá? E considerando todas essas hipóteses. Eu trouxe a referência, tá, da cartilha da Mãe Trabalhadora que Amamenta. Se vocês quiserem depois, é fácil baixar ali pela internet, tem mais informações sobre esse assunto. E outro ponto que é muito, muito importante a gente falar é sobre cirurgias plásticas na mama. E aí, eu vou trazer um dado, talvez, que seja um pouco diferente do que a gente vê na prática, né? Então, que, em geral, as mulheres submetidas à cirurgia redutora da mama e a população geral, não parece haver diferença na capacidade de amamentar. Né? Principalmente essas técnicas mais novas, né? Porque o que mais atrapalha a amamentação é quando tem uma retirada muito grande que retira parte da glândula mamária, né? Ou então quando faz uma mudança no local do mamilo ali, só que com um corte que pode às vezes cortar um pedaço de ductos. Mas o que se observa é que acontece uma regeneração, né? Pode acontecer uma regeneração. Então, esse estudo que eu trouxe em 2010, ele mostra que não houve diferença entre a capacidade de amamentar ali entre a mulher que fez a cirurgia redutora e a mulher que não fez essa cirurgia. E aí ele questiona, né, se essas dificuldades elas não estariam relacionadas principalmente com questões psicossociais ligadas ao aconselhamento e ao apoio recebido. Né? Quer dizer que muitas vezes se aquela mulher tivesse recebido um apoio, tivesse sido orientada, porque não tivesse aquele medo de não conseguir amamentar por conta da cirurgia, ela poderia ter conseguido amamentar. Né? Porque às vezes as dificuldades que ela passa são as mesmas dificuldades que uma mulher que não fez cirurgia também passaram. Entendeu? Mas existem estudos que falam coisas diferentes, como por exemplo no Brasil, um estudo mais antigo que mostrou que aquelas mulheres amamentaram por menos tempo, né? Então daí a gente fica pensando, elas amamentaram por menos tempo porque falaram para elas que elas não iam conseguir amamentar e elas não tiveram apoio, ou elas nem tentaram, ou será que elas amamentaram por menos tempo porque realmente teve uma baixa produção de leite? Então, só que como a gente como não dá para ter essa clareza, né? Quer dizer, na prática, o que acontece? Mulheres com história de mamoplastia e seus filhos, eles devem ser acompanhados, pois muitas elas não conseguiram manter a lactação devido a um baixo ganho de peso do bebê. Então, não é possível a gente prever quem é que vai ter essa dificuldade e quem é que não vai ter essa dificuldade. Então, o que é importante? A gente trazer essa mulher para perto, né? Então, assim, não desencorajá-la, né? Não dizer que é impossível, mas dizer sim que, devido àquela cirurgia, ela vai precisar de ser monitorada, né? Então, que ela precisa saber onde ela vai procurar ajuda, que a gente precisa ficar atento aos sinais do bebê, né? E que ela tem que amamentar em livre demanda e, claro, orientar todas evitar chupeta, mamadeira da mesma forma que as outras mulheres, certo? Mas é importante a gente ter essa mãe mais pertinho, no acompanhamento mais cuidadoso. E agora eu vou falar um pouquinho sobre doenças maternas. Eu tenho um tempinho, né? Porque a gente começou atrasado, né? Tem um tempinho, né?
Vou falar um pouquinho sobre as doenças maternas, tá? Porque é uma outra dúvida muito grande, assim, que acontece muitas vezes desmame, né? A mãe tá doente, aí ela acha que ela não pode amamentar, que ela vai passar aquela doença pro neném, ou às vezes o profissional de saúde não sabe conduzir naquela doença e indica o desmame, tá? Então, na maior parte das doenças maternas, a indicação é amamentar. Eu trouxe essa tabela justamente para a gente poder ver, porque eu achei que fica tão claro, olha lá, amamentar, amamentar. Aí, normalmente é amamentar após o tratamento, né? Então, são doenças que a gente precisa, às vezes, separar um pouquinho da mãe do bebê e depois ela volta, né? E aí, como é que nós vamos manter essa amamentação enquanto ela está separada do bebê? Então, as duas doenças que contraindicam a amamentação são o HIV e o HTLV 1 e 2. O HIV já tem muitas, inclusive, pesquisas que estão. Pode ser que isso aí algum dia mude, né, essa indicação, mas atualmente a indicação é não amamentar, tá? E no HTLV também, né? Então são as doenças que contraindicam a amamentação de forma. Assim, a mãe vai tomar a medicação para secar o leite, né? Então, assim, ela não tem como voltar a amamentar, né? Ela contraindica de forma. Esqueci a palavra, gente. Então, não vai amamentar nunca, tá? HTLV e HIV, certo? Nas outras doenças, né? Então, por exemplo, citomegalovírus, o que acontece? Ela vai amamentar, e por que tem aquele asterístico ali? Porque se é um bebê menor de 28 semanas, um prematuro, que ela vai tirar leite para ele, oferecer leite cru, a gente tem que ter uns cuidados especiais, né? Mas nos outros casos, sim, ela vai amamentar. Hepatite A, ela vai amamentar. Na hepatite B, ela vai amamentar, mas vai ser aplicada a vacina e a imunoglobulina. Na hepatite C, a gente só contraindica se tiver fissura sangrando no mamilo, né? Então, rubéola, cachumba, ela vai amamentar. Na herpes, ela vai amamentar, né? A gente vai ver só se não tem lesão ali no seio, né? Vai ser tratada essa mãe. A varicela, o que acontece? Se a mãe tem muito próximo do parto, né? Ou logo 2 dias após o parto, aí sim ela vai precisar suspender temporariamente aquela amamentação, se tratar. E aí, enquanto a amamentação está suspensa, ela vai retirar o leite, ela vai descartar o leite, tá? E esse bebê vai ser amamentado de uma outra forma, mas é temporariamente, né? Então, se ela tira o leite, é importante a gente oferecer também esse leite para o bebê, o leite que o bebê for tomar no copo, na colher, para poder manter essa amamentação depois, né? Conseguir voltar essa amamentação depois que é feito o tratamento, né? Sarampo também nós vamos amamentar, né? Tuberculose, nós vamos amamentar, hanseníase também, mastite, né, como a gente já falou, amamentar, sífilis, bruceloide, amamentar após tratamento, certo? Então é importante a gente ter esse cuidado, né? E sempre que a gente fala em doenças maternas, também vem a questão da medicação, né? Como é que nós vamos fazer caso essa mãe necessite de um medicamento? Ou será que ela precisa ficar sofrendo, né, sem poder tomar nenhum remédio? Sofrendo com dor de garganta, sofrendo com sintomas, né, às vezes de uma gripe, né, porque são coisas frequentes, acontecem, né, e principalmente nessa mãe que já tá cansada, não dorme direito, então ela muitas vezes adoece, ela tem dor na coluna, às vezes, né, fala, nossa, tá lá sofrendo com a dor, não, mas eu não posso tomar nenhum remédio, será que é assim? Né, então eu trouxe esse documento aqui, alguns para vocês, né, algumas referências, que ele é da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, então, uso de medicamento e outras substâncias pela mulher durante a amamentação. Então eu quis destacar esse quadrinho, né, que ele traz um pouco da questão do desmame, né? Que acontece muito o desmame por conta da prescrição de medicamentos, né? Então, quais são esses fatores que estão associados ao desmame desnecessário devido ao uso materno de medicamentos? Quando a prescrição é realizada por algum médico que não possui esse conhecimento ou sem interesse, né? Sobre a segurança e o uso de medicamentos durante a lactação, né? Por que isso acontece? Porque aí ele muitas vezes deixa ao critério da mulher, aí ela vai olhar a bula do remédio, né? As bulas, normalmente, mesmo nos medicamentos que são seguros para nutrir, ela vem com aquela recomendação assim, interrupção da amamentação ou não uso do medicamento durante a lactação. Então a própria bula recomenda a interrupção da amamentação ou não usar aquele medicamento durante a lactação, mesmo aquele medicamento que é comprovado, né? Mas a bula dele vem desse jeito. Então por isso que não é para a gente recomendar aquela mãe olhar a bula, né? Então, a referência correta ali no uso de medicamentos na amamentação não é a bula, tá? E aí tem aquele receio, né, cultural, né, de usar medicamentos, daquele medicamento
provocar algum efeito adverso no filho. Então, ela precisa do medicamento, ela não quer fazer mal para o bebê. Então, muitas vezes ela acha que a melhor solução é interromper a amamentação, né? E aí, eu queria indicar também esse manual do Ministério da Saúde. Ele é muito fácil de achar pela internet. Então, amamentação e uso de outras drogas, de outras substâncias, a gente digita desse jeito, amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias, já sai o material, a gente baixa ele em PDF, ele é muito fácil de entender, muito simples, né? Os medicamentos, eles vêm classificados em verdinho, o que tem uso compatível, amarelinho, que é uso restrito, e vermelhinho, o que é contraindicado na amamentação. E se você passa ele assim de uma forma rápida, você consegue perceber que a maior parte dos medicamentos, eles estão verdinhos. Quer dizer, existem muitos medicamentos que são, sim, compatíveis com a amamentação, né? Então, é possível, às vezes, ali dentro de um grupo, né, que ele vem, assim, pelos antifúngicos, por exemplo. Aí, então, lá dentro dos antifúngicos, quais são os compatíveis, quais não são e quais, né? Então, assim, é possível você, às vezes, substituir uma medicação pela outra, né? E aí, então, aquele manual lá da Sociedade de Pediatria, o que ele traz? Ele traz alguns pontos chaves, né? Quando você precisa de prescrever algum medicamento para nutrir. Então, primeira coisa, eu acho, né? Assim, evitar, claro, ela está amamentando, ela vai evitar o uso indiscriminado de medicamento, ela vai evitar a automedicação, né? Ela vai evitar tomar medicamento sem o conhecimento do médico dela, né? E, é claro, ela sempre vai evitar, de uma forma geral, tomar medicamento, certo? Aí, é recomendado ao profissional que ele tenha sempre esse suporte, tá vendo? Tem algumas publicações americanas, como esse aplicativo LactMed, né? Tem esse manual do Ministério, que é sempre você ter perto de você, né? Quem atende mães que estão amamentando, né? Então, sempre escolher esses medicamentos que são comprovadamente seguros. Aí também analisar a idade do lactente, né? Então, se o bebê é prematuro, né? Aí como é que vai ser essa prescrição, né? Então, a questão de quantos dias pós-parto, porque normalmente nesse iniciozinho, né, de 3 a 4 dias, o volume de leite produzido é tão pequeno que a interferência do medicamento é menor, né? Então, sempre considerar também o quadro clínico da criança, né? Então, vai analisar a mãe e vai analisar o bebê. Então, sempre optar pelos esses fármacos com meia-vida mais curta, né? Indicar o tratamento pelo menor tempo possível. Que mais? Evitar alguns medicamentos que podem ter ação de redução do leite materno, né? Então, se ele é amarelinho porque ele pode reduzir o leite materno, então é bom evitar esse medicamento. Programar, né, o horário da administração com a mãe, você vai dar você vai amamentar nesse horário, vai tomar medicação nesse horário, né? Então, para evitar que o pico do medicamento seja coincida com o horário da amamentação. É isso, né? Saber que os riscos da fórmula infantil são maiores, muitas vezes, do que o risco uso daquele medicamento, certo? E vai levar em consideração também o tipo de alimentação do lactente, porque quando ele é um bebê que já come e mama, aí pode ser que a concentração da medicação é menor, mas se ele é um bebê que está em aleitamento materno exclusivo, pode ser que a concentração do medicamento seja maior. E é isso, eu acho importante essa última, né, que ela fala que recomende sempre o tratamento de mães que apresentam depressão ou transtornos afins. Os medicamentos utilizados no tratamento dessas doenças são seguros, quer dizer, então analisar ali que existem medicamentos seguros para tratamento desse tipo de transtorno mental. E é isso, né? Alguma dúvida? Eu vou sempre deixar o e-mail, né? Quem quiser mandar dúvida por e-mail também, tá? E aí, vamos à luta, né? Apoia a mulher que amamenta. Então, sempre pensar nisso, né? Que o leite humano é o melhor produto e vem na melhor embalagem. E que dar o peito é dar amor, né? Amor não tem horário, nunca acaba e nunca é demais. Aí eu trouxe as referências, eu indico também eu não usei ela na elaboração dessa aula, mas ela fala muito sobre tudo que a gente falou aqui, né? Desses cuidados com a mulher, né, a lactante, tá? Esse livrinho de atenção à saúde do recém-nascido, que é um guia para profissionais de saúde e cuidados gerais. Certo? Aí é o manual da Anvisa, do banco de leite, o livro de amamentação bases científicas. Esse artigo, ele é muito gostoso de ler, o aleitamento materno na prática clínica, ele é um clássico, né? É um artigo de 2000, mas é muito, muito gostoso a leitura, fácil, né? E ele fala sobre todos esses aspectos que a gente discutiu aqui
dos cuidados com a mãe em situações especiais. É isso, tá bom? Muito obrigada. Tá aí o e-mail, o Instagram também. Tá? É isso. Até mais. A gente se vê na próxima.